Fala pessoal, muito bom dia a vocês. Hoje vamos iniciar nossa segunda semana de atividades remotas, né? Essa semana eu preparei para vocês uma pequena revisão do PHP. Até para não assustar muito, né? Não vou passar tudo que a gente tinha visto de uma vez, não. Eu separei alguns conteúdos para a gente relembrar como faz algum tempo, né? Que ninguém mexe com o PHP. Eu resolvi separar esses conteúdos para vocês, tá? Então, né, eu já coloquei lá no Moodle essa semana, já configurei algumas atividades e estou colocando esse vídeo aqui explicando como que vai funcionar, tudo bem? Então vamos lá, galera. Bom, espero que todos vocês estejam bem, né? O Vitor, você viu, está recuperando. Espero que vocês e seus familiares, né, estejam bem nessa semana aí. Essa aula, na verdade, já tinha o conteúdo dela lá no Moodle, tá? O que eu fiz foi dar uma revisada e cortar algumas coisas, tá? Então, só relembrando do PHP, né? O PHP é um acrônimo recursivo para Hypertext Processor, né? Uma coisa muito importante, que é bom a gente relembrar, e aí vocês vão precisar configurar na casa de vocês, é que ele é uma linguagem do lado servidor. Ou seja, para mim poder rodar os códigos do PHP, eu preciso ter um servidor PHP instalado, tá? A vantagem é que esse servidor é gratuito, né? Eu não preciso pagar por ele e eu posso instalar ele na minha máquina para fazer teste de desenvolvimento, né? Futuramente, se caso eu for colocar esse código, essa página para funcionar, esse script, aí sim eu posso alugar um servidor, tudo bem? Então aqui é um esquema, né, resumindo aí o funcionamento do PHP, onde eu tenho uma máquina cliente, né, ou melhor, hoje em dia a gente pode falar um dispositivo cliente, e não necessariamente precisa ser um computador, né, pode ser um smartphone, um tablet ou qualquer outro dispositivo. Aí eu vou ter o servidor configurado, que ele pode estar dentro do meu computador, ou pode estar em um servidor na nuvem, ou um servidor na internet, tá? Esse servidor vai ter o interpretador, né, a parte que consegue entender o código PHP, e esse servidor PHP ele tem acesso aos arquivos de sistema, ao banco de dados, nesse exemplo aqui é o MySQL, mas pode ser outro banco de dados, e ao envio de e-mails, entre outras funções, tudo bem? Uma coisa inicial do PHP, né? Então, quando a gente vai criar um código PHP, esse código, aliás, ele pode ser criado em qualquer editor de texto simples. Ele não necessita obrigatoriamente de uma IDE. Por padrão, né, e até por vocês já utilizarem essa IDE aqui na escola, nós temos optado por usar o NetBeans. Mas não fica obrigatório, principalmente agora, nesse momento, na casa de vocês. Caso vocês não possuam um computador talvez tão poderoso, né, que consiga rodar o NetBeans, vocês podem usar um Notepad++, um bloco de notas, um editor mais simples, se for o caso, tá? Para começar a criar um código em PHP, eu tenho que delimitar esse código, né? E o caractere do PHP que delimita um código, para quando o servidor for ler esse arquivo e saber que isso aqui é um código PHP, é o sinal de menor, interrogação PHP. Aí eu digito todo o meu código e na hora que eu terminar de digitar o meu código, eu finalizo esse arquivo com interrogação, sinal de maior. Então, esses são os delimitadores da linguagem do PHP, para começar o código e para fechar o código, tudo bem? Se no meu código eu vejo que tem que fazer algum comentário, né, até para mim saber o que está acontecendo naquela parte do código, eu coloco // se o comentário for de uma linha só. Se eu precisar escrever mais de uma linha de comentário, eu tenho a opção de escrever /*, escrevo o comentário, a hora que eu terminar o comentário, asterisco /. Tudo bem? Então é isso. Como que eu faço no PHP para exibir alguma coisa para o usuário na tela? Toda linguagem de programação necessita de um processo de entrada, processamento, né, o que eu vou fazer com aquilo, uma entrada de usuário, e depois o resultado eu preciso exibir ele para o usuário, né? Uma das formas que
é muito utilizada no PHP para imprimir textos, resultados, né, códigos. Inclusive, aí eu já deixo uma dica, eu consigo imprimir inclusive códigos em HTML, né, que a gente está falando de uma linguagem para web, é o comandinho echo. Como que ele funciona? Echo, abro aspas, pode ser dupla ou simples, eu recomendo a dupla, tá? A não ser que você tenha algum motivo para usar simples, mas eu recomendo a dupla. Por quê? Porque a dupla, depois lá na frente, a gente vai relembrar como é que funciona as variáveis. A dupla, eu consigo colocar uma variável e imprimir o valor dela aqui dentro. A simples, não. Se eu coloco uma aspa simples e coloco uma variável aqui dentro, ela vai imprimir a variável como sendo um texto e não como sendo o valor da variável, tá? Então é echo, abro aspas duplas, coloco o que eu quero que seja, que apareça para o usuário, pode ser um texto, pode ser uma variável para exibir o valor dessa variável e pode ser inclusive, pessoal, um código HTML, que como resultado eu posso ter uma tabela, por exemplo, tá? E aí eu fecho aspas e finalizo toda a linha do PHP, ponto e vírgula, tá? E as variáveis? Primeira regra, eu já vou estar movimentado aqui, eu peço desculpa para vocês. Como eu comentei, pessoal, não vou ficar fazendo corte não, tá? Vou tentar trabalhar as gravações das aulas como se eu estivesse dando aula mesmo para vocês, tá? Até para ficar um pouco mais fluido, senão vai ficar um negócio muito certinho, vai ficar um negócio meio robô. E eu não quero isso, quero uma proximidade um pouco maior com vocês, né? Mesmo à distância. Toda variável no PHP, pessoal, ela começa com um caractere especial, que é o cifrão. Alguns chamam de dólar. Eu chamo de cifrão, vamos chamar de cifrão dólar. Então aqui tem um exemplo. Então eu abro, lembra o delimitador do PHP, sinal de menor, PHP, crio uma variável. No caso aqui, ó, como que você dá nome na variável? As outras linguagens às vezes tem a instrução var, né? Ou o tipo da variável e o nome, né? Aqui no PHP é um pouquinho diferente. Porque o PHP ele é dinamicamente tipado. O que significa isso? Eu não tenho a obrigatoriedade, até então, né, na versão 7 já muda um pouco as coisas, mas até então eu não tenho a obrigatoriedade de definir qual é o tipo de dado que eu quero trabalhar. Quando a linguagem ela é dinamicamente tipada, significa que ela vai atribuir o tipo de acordo com o valor que a variável receber em tempo de execução, tá? Então, nesse exemplo aqui, foi criada uma variável, o nome dessa variável é nome, para atribuir valor eu coloco sinal de igual, e aqui está recebendo um valor do tipo string, né, um texto, porque está entre aspas, tá? Segundo exemplo, criou uma segunda variável aqui, sobrenome, está recebendo o sinal de da Silva. E no final, está sendo impresso aqui o valor dessas variáveis. Mas como que está sendo impresso isso? Ó, se vocês observarem, está imprimindo primeiro o sobrenome, vírgula, e depois o nome. Como eu já falei, está em aspas duplas. Então eu consigo imprimir o conteúdo que está nessa variável. Se eu tivesse colocado em aspas simples, não ia aparecer o conteúdo, ia aparecer o nome da variável. Tá? Uma observação aqui no slide é que na hora que eu for criar o nome da minha variável, na hora que eu for criar minha variável, existem alguns caracteres, isso é comum em várias linguagens de programação, que eu não posso usar. Por quê? Porque pode ser que esses caracteres estão sendo utilizados dentro da linguagem. Né? Alguns nomes também eu tenho que evitar usar, for, if, né? Então tem que lembrar para evitar alguns erros, tudo bem? Então é isso. Só para nível de conhecimento, né, eu comentei com vocês que o PHP ele é dinamicamente tipado. Porém, existem dentro da linguagem os tipos. Eu até posso trabalhar com eles e definir eles se eu quiser. Quais são esses tipos? Né? Alguns tipos. Booleano, verdadeiro ou falso, true ou false, no caso do inglês. Né? Numérico, que aceita números naturais, números reais, dependendo do caso. String, né, que aceita textos. E arrays, né, que a gente até viu antes da pandemia, né, antes de começar o surto da pandemia. Depois a gente vai retomar esse conteúdo de array aqui. Então, no caso aqui, é uma variável. E o array, o que é? É uma variável que tem a capacidade de armazenar
mais de um valor do mesmo tipo, tá? Beleza? Só relembrando. E uma coisa interessante aqui no PHP é que existe a possibilidade, né, de trabalhar com classes e objetos no PHP, porque ele é uma linguagem orientada a objetos, certo? Então aqui tem um exemplo, né? Delimitadores do PHP, abrir e fechar, início de uma classe. Public, que é o nível de acesso da classe. Class, então tem que lembrar de colocar essa palavrinha class. Computador, tá? Se possível, uma recomendação quando for trabalhar com classes, salvar o nome do arquivo igual ao nome da classe. Isso no PHP não é uma obrigatoriedade, mas é bacana a gente trabalhar dessa maneira, tá? Delimitador da classe é chave, abro chaves e fecho chaves, tá? Aqui são os atributos da classe, né? Eu seleciono qual que é a visibilidade desse atributo e o nome que eu vou dar para ele. E aqui são os métodos da classe, que a palavrinha reservada no PHP para tratar métodos é function. Aqui no caso é o nome do método, abro parênteses e passo os atributos, né, ou os parâmetros que esse método vai receber. Delimitador do método e aqui o conteúdo que o método está fazendo. Outra opção, né, que é usada também para você exibir informação na tela para o usuário é o comandinho print, tá? Ele é muito parecido com o echo, porém ele é usado mais para depuração de código, para saber se tem algum erro no código. Vamos pensar assim, aí eu quero tentar identificar esse erro. O PHP, por padrão, ele não tem um depurador de código automático. Existem alguns depuradores que eu posso instalar, mas como ele é uma linguagem do lado do servidor, eu não sei que o servidor está processando naquele momento, então tem que instalar um depurador lá. Porém, uma das formas que existem e que os programadores usam muito para tentar encontrar erros no seu código é ficar imprimindo trechos do código até onde o código funcionou. Tentar identificar que ponto que ele para de funcionar e a partir daí tentar identificar qual é o erro, tá? Um desses códigos é o print, semelhante ao echo. Eu posso trabalhar ele com abertura e fechamento de parênteses ou não. Uma outra opção que você tem também para trabalhar a partir de depuração de código é o comandinho var_dump, né? Ele é bem utilizado quando estamos trabalhando com variáveis do tipo array. Ele imprime de uma forma um pouco mais legível, né, para o programador poder identificar alguns erros. O print é a mesma coisa, também é mais aconselhado para array, principalmente para o programador perceber os valores de forma mais individualizada, tá? Beleza, pessoal, chegamos num ponto que é muito importante a atenção de vocês, tá? Por quê? Porque sem isso não dá para trabalhar com PHP. Como eu comentei com vocês no comecinho desses slides aqui, toda linguagem ela precisa de um método de entrada. O que é esse método de entrada? É como o usuário vai inserir uma informação, como o usuário vai colocar um dado no seu programa, né? Outras linguagens, cada linguagem tem o seu tipo. O PHP, por ser uma linguagem web, ele utiliza o HTML para você fazer essa entrada de dados. É por isso que no módulo 1 a gente tem toda aquela disciplina de HTML, né? E no final da disciplina a gente chega nesse ponto, que é a parte de formulários. Então a forma que o PHP utiliza para entrar com dados é através de formulários, tá? E aí existem algumas regras aqui, tá, pessoal? Primeira coisa que você tem que criar um elemento HTML. E no caso para entrada de dados, você tem que criar um formulário, tá? A tag form do HTML, né, ela tem alguns parâmetros. E esses parâmetros, no caso de entrada de dados para o PHP, vão ser usados. Qual que é o primeiro parâmetro? O primeiro parâmetro é o action. O action, esse parâmetro você informa qual é a página, qual é o arquivo PHP que vai receber os dados desse formulário. Tá? No caso aqui no exemplo, está escrito assim, página.php.
O que isso significa? Quando você for trabalhar com PHP, normalmente você vai ter dois arquivos. Um arquivo HTML que vai ser a entrada de dados e um arquivo PHP lá no servidor que vai ser a saída de dados. Tudo bem? Então, olha lá. Como que é o caso aqui, ó. O nome do arquivo é página PHP. Então, para responder, para receber esses dados do formulário, eu vou ter que ter um segundo arquivo chamado página PHP. Eu posso fazer um formulário dentro do próprio arquivo PHP? Posso. Tá? Agora, no começo, eu não recomendo. Eu recomendo que a gente separe esses arquivos para melhor entendimento. Além de informar qual é o arquivo que vai receber os dados desse formulário, eu tenho que informar qual é o método que eu vou enviar os dados. Tá? Existem basicamente dois métodos que eu posso definir aqui. Quais são eles? Ou vai ser get ou vai ser post. Diferença básica, não vou entrar muito em detalhes disso agora, é que get ele não esconde as informações que vão ser enviadas. Então, quando você der um enviar no seu formulário, ele vai aparecer na barra de navegação todos os dados que você colocou dentro de campos de entrada. Dentro da barra de navegação já vai aparecer. Então, se você tiver, por exemplo, um campo com senha, vai aparecer a senha na barra de entrada lá. Tá? Então, é um método usado quando eu não necessito de esconder os dados, né? O usuário não necessita esconder os dados. Então, por exemplo, quando for uma listagem de dados, aí eu seleciono pelo ID, eu posso usar o get, né? Mas se for um cadastro, eu não recomendo o get. E o segundo método é o post. Tá? Esse método aí, ele é usado quando eu necessito ocultar os dados do usuário, uma segurança um pouco maior. Então, para a entrada de dados, a primeira coisa que eu tenho que criar é a tagzinha form, e aí eu tenho que definir nessa tag form qual vai ser a página que vai receber esses dados e qual vai ser o método de dados. O método é importante porque depois, lá na frente, ele vai ser usado para recuperar os dados. Então, se eu enviei os dados com get, lá no PHP, depois para recuperar os dados tem que ser com get. Eu enviei com post, lá no PHP, vai ser usado o post para recuperar os dados. Por isso que eu falei que é importante vocês prestarem atenção nisso, porque é um erro muito comum quem está começando a programar PHP. Às vezes coloca aqui no método de envio, get, aí depois lá no PHP tenta recuperar com post e não consegue. Tá? Aí aqui é o formulário comum, eu estou fazendo a definição, né, usando o HTML5 do conjunto de campos, né, através da tag field7. Aqui eu estou colocando uma legenda, seria tipo o título do meu formulário, através da tagzinha legend, e aqui um rótulo para cada campo. Então, para definir o rótulo, eu coloco a tagzinha label, tá? Tarefa, e aqui eu coloco um campo. Formulário, só relembrando, né, a tag do HTML que utilizamos no formulário com os campos, tirando caixa de seleção e algum outro caso específico, a maioria das entradas de dados é feita através da tag input. E como que eu diferencio qual entrada de dados eu quero? Através do atributo type. No caso aqui eu quero um texto de entrada. E é outra coisa muito importante aqui, pessoal, prestem atenção aqui, ó. Estão vendo esse atributo name? Esse atributo name eu vou utilizar depois lá no PHP para conseguir recuperar o valor desse campo. Nesse exemplo aqui é um exemplo simples. Eu tenho apenas um campo de entrada. Esse segundo input meu, ó, se vocês observarem, ele é do tipo submit. O que é isso? É um botão de envio de dados. Né? Então, quando eu quero que um formulário envie os dados, eu não vou usar JavaScript. Por padrão, se eu colocar o tipo submit, na hora que eu clicar no botão, ele pega todas as informações que existem nesse formulário e enviam para onde foi definido no action aqui. E envia para onde foi definido no action. Tudo bem? Então, esse nome aqui é usado para mim conseguir identificar individualmente o valor de cada campo. Nesse exemplo, como eu comentei com vocês, é um exemplo simples, só tem um campo. Mas imagine uma situação, né, real, onde eu vou ter um formulário com vários campos. Como que eu vou saber o valor do campo 1, o valor do campo 2, 3 e assim sucessivamente? Eu consigo saber isso por conta do atributo name. É aqui que eu diferencio os campos.
Correto, pessoal? Então, outra dica aqui, ó, prestem atenção no atributo name de vocês. Ele vai ser usado lá na frente para recuperar a informação desse determinado campo. Beleza, acabei de definir o meu formulário, né? Fecho aqui a tagzinha form. Se eu estiver dentro do arquivo HTML, fecho o HTML, pronto. Então, para entrar com os dados, eu vou ter que abrir esse arquivo HTML, preencher os campos, clicar no botão enviar. A partir do momento que eu cliquei no botão enviar, o que vai acontecer? Ele vai lá para o arquivo PHP, ou seja, um segundo arquivo. Então, aí nesse momento, né, eu vou ter, no caso do exemplo, um outro arquivo PHP, no caso chamado página.php, e dentro desse arquivo eu vou fazer a programação do PHP. Então, vou abrir a tagzinha, o delimitador do PHP, né, sinal de menor, interrogação, PHP, e vou colocar todo o meu código, toda a minha programação do arquivo PHP aqui. Para receber uma informação de entrada, enviada por um formulário, como eu falei com vocês, tem que lembrar qual foi o método de envio. Se lá no método eu coloquei get para recuperar a informação, eu tenho que usar esse comandinho do PHP aqui, ó, cifrão underline get, tudo em maiúsculo, né? Lembrando que o PHP ele é case sensitive, tá? Nesses casos aqui, tá? Então tem que tomar cuidado, porque eu acredito que se você colocar minúsculo, não funciona, tudo bem? Abro colchetes, exclamação, coloco o nome. Lembra que eu falei para vocês do nome de cada campo? No caso aqui, o nome do campo lá, foi preenchido, era name. Ó. Se eu voltar aqui, ó, vamos observar, ó, name igual a nome. Por isso que eu coloquei dentro aqui, ó, nome, porque eu quero recuperar o valor que estava no campo nome. Se eu tivesse um segundo campo, idade, eu colocaria idade, tá? Entenderam isso? Isso é muito importante, tá? Se eu definir aqui, se eu definir como get, né? Se eu defino como get, pessoal, ó, método get, tá? Aqui eu tenho que usar get. Se eu defino como post, aqui eu tenho que usar post. E o valor que eu vou colocar aqui dentro é de acordo com o que eu defini no atributo name do campo. Então, se eu quero recuperar o campo do nome, no caso aqui é tarefa, ó. Nem sei porque ficou o nome name aqui, deve ser erro de digitação, mas tudo bem. Só para ilustrar. É o nome da tarefa, né? Acho que foi isso que eu pensei na época, não me recordo. Eu coloco o nome. Se eu tivesse um segundo campo, que o name, o valor seria idade, eu queria recuperar esse valor, eu colocaria idade aqui. Eu posso fazendo isso para recuperar todos os dados do campo, dos campos do meu formulário, certo? Uma coisa que a gente vai usar muito na programação PHP são as estruturas de decisão, né? Então, assim como em outras linguagens, existem as estruturas que a gente pode usar no PHP. Como vocês já trabalharam com a linguagem C, né, vocês já conhecem um pouquinho que o tipo do código, né, a escrita do código, a sintaxe, é muito parecida com o C. Como que funciona o if dentro do PHP? Você vai escrever if, abre parênteses, aqui você vai colocar a sua condição de verificação, que você quer fazer a condição, fecha o parênteses. A delimitação do if eu recomendo, mesmo que se for if de uma linha, que não é obrigatório, eu recomendo toda vez que você vai usar o if, abrir e fechar parênteses. Tá? E dentro dessa abertura, desse fechamento do parênteses, que são os delimitadores do if, você vai colocar os comandos que vão ser executados se essa condição for atendida. Caso contrário, else, você abre o delimitador e coloca os comandos caso essa condição não for atendida. Tá? E eu posso encadear else if, fazer uma segunda condição, else if, fazer um if cascata. Aí. Eu também tenho a opção de usar o switch, né? Que é outro código, né? Um outro comando de verificação. Como que ele funciona? Switch, tá? Coloco uma variável normalmente do tipo inteiro e faço os cases, né? Caso essa condição for atendida, faça tal coisa. Então, caso o valor do código for 1, como que é a sintaxe aqui? Ó? Switch, abre parênteses, a variável que eu quero observar,
fecho parênteses, abro chaves e coloco os casos aqui. Ó. Caso o valor for 1, 2 pontos, eu coloco tudo que eu quero que seja executado aqui dentro. Tá? Uma coisa importante a observar é o uso do break. O switch ele pode ou não vir acompanhado do break. O que significa o break aqui? Só relembrando para vocês. O break, ele, após o caso ser atendido, ele interrompe a verificação dos outros casos. Se você não coloca o break, ele vai testar caso por caso. E se você programou de uma maneira talvez não um pouco comum e acaba alterando o valor da variável que está sendo observada, você pode ocorrer dele a entrar em mais de um caso, e aí pode dar um erro de código. Então, sempre que puder, utilize o break. Mais uma dica aí para vocês, tá? Também existem situações, né, e principalmente no caso de linguagens web, posteriormente, quando formos trabalhar com banco de dados, né, nós vamos usar muito isso. A gente precisa repetir, né, o código várias vezes. Então, tem as estruturas de repetição. A primeira delas é o while. While, condição, dentro de parênteses, abro chaves, coloco o que vai ser repetido. Se essa condição for atendida, fecho parênteses. Então, essa é uma estrutura de condição pré-validada. Ele verifica antes de entrar no laço. O do, né, em complemento com o while, ele executa e depois verifica. Então, é uma pós-validada. Então, ele vai executar pelo menos uma vez o seu laço e depois vai verificar se essa condição foi atendida ou não. Tá? E por fim, uma terceira opção que vocês têm é o for, que é a que a gente vai usar muito, principalmente quando formos imprimir tabelas de resultados de banco de dados, a gente vai usar muito isso aqui. Então, como é que é a sintaxe do for? For, abro parênteses, e variável, não pode esquecer, porque nas outras linguagens a gente não coloca o sinal da variável aqui. Um erro que eu até observei em vocês nas aulas é que o pessoal esquecia na hora de criar o for, às vezes até eu esqueço também, de colocar o sinal da variável aqui dentro do for, aí dá erro. Né? Então, cifrão, nome da variável que eu quero criar, ou que eu já criei antes do for, igual a 1, que é a condição de início, ponto e vírgula para separar a condição de parada, cifrão, novamente, variável menor que 20, ponto e vírgula, e condição de incremento, né, de quanto em quanto que vai aumentar esse for. É o passo do for aqui, né? Pode ser incremento ou decremento, dependendo da situação. Nesse caso aqui é um incremento. Ele pega a variável i e aumenta 1, né, que é a forma curta aqui, né, i mais mais. Tá? Poderia aumentar de 2, aí seria i mais 2, mais igual a 2, i mais, ou i mais 3, i mais 10, depende da situação aqui. Tá? Abro parênteses e exibo o resultado. No caso aqui, ó, eco. Lembra que a gente viu o eco? O eco é para exibir. Abro chaves, o valor de i é igual. E aí, da onde que ele está pegando o valor de i? Pegou, inclusive, errado, que tem um erro no código. Não sei se vocês observaram, mas agora, mostrando para vocês, eu observei. Na verdade, tem que imprimir i, não id. Tá? A não ser que ele esteja verificando algum id aqui. Mas aqui é só um exemplo, tá? Mas depois eu vou fazer essa correção aqui, tá? Então, aqui ele vai percorrer, né, de 1, começando em 1, até 19, né, porque é menor. Se fosse menor ou igual, era até 20. Tá? Então, ele vai de 1 a 19 e vai o passo de 1 em 1, correto? Pessoal, então essa primeira revisão da primeira parte do PHP, até para não ficar muito conteúdo, vai até for.